pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Nós vamos continuar falando sobre os animais. Agora, nós já falamos dos invertebrados nas últimas aulas, nós vamos falar agora dos animais vertebrados, ou seja, aqueles que são providos de coluna vertebral e crânio. Na aula de hoje eu vou falar as principais características dos vertebrados e nós vamos começar a detalhar um pouco mais as duas primeiras classes de vertebrados, que são os peixes e os anfíbios. Então, pessoal, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os animais, mas agora nós vamos falar dos animais vertebrados. Diferentemente dos invertebrados, esses são aqueles animais que apresentam uma coluna vertebral e crânio, também são providos de crânio. Existem mais de 53 mil espécies de vertebrados conhecidos. E nós podemos dividir os vertebrados em 5 grandes grupos que nós chamamos de classes, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Algumas características sobre os vertebrados, que é muito importante. Eles têm reprodução sexuada. E o que é isso? É aquela que envolve gametas. Então, numa reprodução sexuada, um novo indivíduo, um novo organismo, ele vai ser formado a partir da fecundação. E o que é a fecundação? É a união dos gametas, gameta masculino e gameta feminino, ou seja, do espermatozoide e do óvulo. E da união desses gametas forma uma nova estrutura, um novo indivíduo que recebe o nome de zigoto. Os animais vertebrados, eles podem ter 2 tipos de fecundação, depende do grupo. Podem ter fecundação interna, então quando esse processo de união de gametas ocorre dentro do corpo do animal, ou a fecundação ela pode ser externa, ou seja, o encontro dos gametas vai acontecer fora do corpo do animal, no ambiente externo. Então, como eu falei para vocês, existem 5 classes de animais vertebrados e nós vamos começar a detalhar algumas classes. Na aula de hoje nós vamos falar de 2 classes. A primeira é essa aqui que vocês estão vendo, que é a classe dos peixes, tá? Além dos peixes, nós também vamos estar falando sobre os anfíbios. Então, sobre os peixes, nós temos aí cerca de 27 mil espécies de peixes conhecidas. E eles podem ser encontrados tanto em ambientes de água doce, como podem ser em ambientes marinhos, ou seja, de água salgada. Eles têm nadadeiras como membros locomotores, existem diversos tipos de nadadeiras, né? Nadadeiras dorsais, caudais, que vão auxiliar na locomoção, nesse processo de locomoção dentro do ambiente aquático. E eles também têm como característica o corpo coberto por escamas que vão se sobrepondo umas às outras. Essas escamas, além de proteção, elas ajudam na hidrodinâmica, ou seja, na locomoção desses peixes dentro da água. Os peixes, eles possuem uma respiração branquial. O que é uma respiração branquial? As trocas gasosas, né? A captura do oxigênio e a troca com o gás carbônico ocorre através das brânquias, que são essas estruturas que estão aqui, ó, né? São pequenos filamentos por onde a água vai passando e aí, como eles têm muitos vasos sanguíneos, eles conseguem absorver o oxigênio que tem dissolvido na água. Então, eles absorvem o oxigênio que passam por esses vasos sanguíneos e trocam pelo gás carbônico. Então, as trocas gasosas acontecem através desses filamentos que recebem o nome de brânquias. Os peixes também possuem uma linha lateral. E o que é essa linha lateral? Ela é um órgão sensorial que permite com que o peixe ele perceba a movimentação da água, então ajuda na locomoção dele. E outra característica dos peixes é que eles são pecilotéricos. O que é isso? É aquilo que a gente fala que eles são de sangue frio, né? Então eles não conseguem manter constante a temperatura do corpo, ela vai variando de acordo com o ambiente onde ele está.
Então, se ele está num ambiente com águas mais frias, o corpo dele tem uma temperatura mais baixa. Se ele estiver em ambientes com a água mais quente, a temperatura do corpo dele também acaba aumentando. Os peixes também podem ser classificados de acordo com algumas características. Existem dois grandes grupos de peixes, os osteíctes e os condrictes, ou também conhecidos como os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. O próprio nome do grupo já ajuda a gente a entender um pouquinho como que se dá essa classificação. Os peixes ósseos são aqueles que têm um esqueleto formado por ossos. Eles apresentam algumas estruturas que são próprias deles. Uma delas é a bexiga natatória, que é um órgão muscular que tem dentro do corpo dele, que vai se enchendo de ar, e aí faz com que ele consiga subir e descer, né, na coluna de água. Né? Então, ele vai mais para a região mais rasa, mais próxima à superfície, ou ele consiga afundar. Então, através dessa bexiga natatória, ele consegue fazer essa movimentação. Tá? Como exemplos de peixes ósseos, nós temos o atum, a corvina e o linguado. Os peixes cartilaginosos, como o nome dele diz, eles têm o esqueleto, no lugar de ser formado por ossos, são formados por cartilagem. Eles não possuem bexiga natatória. Então, peixes ósseos têm bexiga natatória e esqueleto formado por ossos, e os cartilaginosos têm o esqueleto formado por cartilagem e não têm a bexiga natatória. Como exemplo de peixes cartilaginosos, nós temos tubarão, raia e o cação. Nós podemos também destacar mais algumas diferenças entre os peixes ósseos e os cartilaginosos. Os peixes ósseos, eles têm uma abertura na região aqui lateral, onde ficam as brânquias, que é chamada de opérculo. Então, ele realmente abre, né? Então, ele tem essa abertura que dá até para você ver as brânquias, observar muito bem as brânquias. Então, os peixes ósseos apresentam esse opérculo. Já os peixes cartilaginosos, eles não têm. No lugar do opérculo, eles têm várias fendas, né? Então, uma série de fendas que são chamadas de fendas branquiais. Agora, a segunda classe de animais vertebrados são os anfíbios. Nos anfíbios, nós temos aí aproximadamente 5.000 espécies de anfíbios conhecidas. E o que a gente pode destacar como principais características, né? Aí nas fotos que estão aqui, dá para destacar algumas coisas. Eles são animais que não têm pelos nem escamas externas, a pele ela é bem lisa e úmida. Eles têm, nas primeiras fases do desenvolvimento, eles vivem obrigatoriamente na água, então quando estão em forma de girino. E na fase adulta, eles já conseguem viver no ambiente terrestre, mas não muito longe da água, então tem que ser ambiente terrestre úmido. Na fase adulta, eles também têm 4 patas. A única exceção seriam as cobras cegas, que são esses que estão aqui em cima, tá? Bem aqui em cima de mim. São as cobras cegas que elas não possuem patas. Mas todos os outros anfíbios, na fase adulta, eles têm patas. Então, só detalhando um pouquinho o desenvolvimento, como ocorre esse desenvolvimento dos anfíbios, estou colocando aqui para vocês o ciclo reprodutivo, coloquei do sapo, tá? Mas, basicamente, o ciclo reprodutivo de todos os anfíbios, ele é bem parecido. Primeiro, nós temos aqui os animais adultos e na época de reprodução, dá para observar que a fêmea, ela libera os óvulos na água e o macho libera os espermatozoides na água, então essa fecundação ocorre dentro da água, então eles dependem muito da água para a reprodução da espécie. E é aquilo que eu chamo, que eu falei para vocês, de fecundação externa, né? Então, quando esse encontro dos gametas masculino e feminino ocorre fora do corpo do animal. Desse óvulo que foi fecundado, vai formar um zigoto,
e que se desenvolve em um embrião. Nos anfíbios, esse embrião ele vai se desenvolver e vai formar aquilo que nós chamamos de girino, onde ele tem uma respiração branquial, tá? Então, nessa fase de girino, os anfíbios eles têm uma respiração branquial, ou seja, eles precisam da água para poder respirar. Eles vão sofrer um processo de metamorfose, onde essa cauda ela vai encurtar, vai ocorrer o aparecimento de patas, né? Então, de 4 patas, as dianteiras e as traseiras, e aí ele consegue conquistar parcialmente esse meio terrestre. Então, ele vai deixar de ter aquela respiração branquial e vai passar a ter respiração pulmonar e respiração cutânea. Então, ele vai fazer as trocas gasosas tanto pelos pulmões como através da pele. Então, ele faz trocas gasosas através da pele. Então, como está aqui mostrando na imagem, né? Eles têm um pulmão saculiforme, ou seja, tem forma de uma bolsa, né? De um saco, que é onde ele realiza trocas gasosas. E eu estou mostrando também, né, que na fase de larva, ou seja, na fase de girino, a respiração é branquial, e na fase adulta a respiração é pulmonar e cutânea. De novo, estou falando aqui, né, sobre eles apresentarem essa pele fina, úmida e permeável a gases e a água, ou seja, permitir essas trocas gasosas e aí permite essa passagem de água também através da pele, por isso que a pele dele é bem úmida. Eles também apresentam glândulas que vão lubrificando e mantendo a umidade da pele. Em alguns casos, em algumas espécies, eles apresentam glândulas de veneno. Não são todas as espécies de anfíbios, mas algumas espécies apresentam glândulas de veneno. E na fase adulta, a respiração, como eu falei para vocês, ela é pulmonar e cutânea. E quando é fase de girino, a fase larval, né, a respiração é branquial, porque eles ficam dentro da água, eles vivem dentro da água nessa fase. Os anfíbios, da mesma forma que os peixes, eles são pecilotérmicos, ou seja, eles são ali animais que a gente chama de sangue frio, né, que a temperatura do corpo vai variar de acordo com o ambiente onde eles se encontram, apresentam metamorfose e eles são classificados em 3 grupos. Os anuros, ápodes e os urodelos. Dentro dos anuros, nós temos aí os sapos, as pererecas e rãs. Nos ápodes, significa não e podes significa pés, né? Então não pés ou sem pés. Nós temos a cobra cega e os urodelos nós temos as salamandras. Então aqui só para vocês observarem, aqui eu tenho várias espécies de anuros, né? Nós temos sapos, nós temos rãs, nós temos pererecas aqui. Então tem diversas espécies. E aqui nós temos o segundo grupo de anfíbios, que são os ápodes, que são aqueles que não têm pés. E aqui é uma cobra cega, para vocês observarem como que é a carinha dela, né? O jeitinho dela. E, por fim, o último grupo, nós temos aqui os urodelos, que são as salamandras. Também nós temos diversas espécies de salamandras, né? Com bastante coloridas, né? De diversas formas e bastante coloridas. Então, pessoal, hoje a nossa aula termina por aqui. Na aula de hoje, nós começamos a falar um pouquinho sobre os vertebrados, as principais características desse grupo de animais e que diferenciam ele dos animais invertebrados. Nós falamos também sobre 2 grupos de vertebrados, ou seja, 2 classes de vertebrados. Nós falamos dos peixes, quem são os peixes, suas principais características. Nós falamos sobre os tipos de peixes, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. E também falamos sobre a segunda classe de vertebrados, que são os anfíbios. Então, quais são as principais características dos anfíbios e
os principais grupos, nós falamos dos sapos, das pererecas, das salamandras, das cobras cegas, né? As principais características de cada um desses grupos. Então, nossa aula termina por aqui. Façam as atividades na plataforma. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, que a professora responde rapidinho. E nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre vertebrados. Nós vamos falar sobre répteis, aves e mamíferos. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.